Dentro do Z4, o Corinthians recebe o Internacional, que está em grande fase, hein? Quais as melhores dicas para esse jogo? Vamos ver agora, aqui no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem? Mais um Bets do Dia para falar de um jogaço, tá? Rivalidade, hein? Corinthians e Inter aí pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians na zona de rebaixamento, o Inter que tá ali buscando vaga na Libertadores. Vamos analisar esse jogo, eu terei a ajuda dele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos para um duelo de gigantes de futebol brasileiro. Temos o Alvinegro Paulista, o Timão, contra o Colorado. O Inter vivendo um bom momento, tá? Uma fase muito boa realmente. Vamos trazer mais detalhes, estatísticas e informações para você, apostador. É isso, o Inter que é o maior, o Inter tem um Corinthians com o maior rival fora do por causa daquela polêmica de 2005, né? Isso, exatamente. Teve decisão de Copa do Brasil também entre os dois, né? Então, uma rivalidade alta aí, jogo sábado, 7 da noite, lá na Neoquímica Arena, lá Casa em do São Coringão. Paulo. Exatamente. Bom, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, trazer estatísticas aí dos dois times no Campeonato Brasileiro. A gente vê que o Corinthians tem um ataque frágil, né? Menos de um gol marcado de média por jogo, sofre 1,22. Já o Inter é basicamente o contrário, né? Mais de um gol de média marcado e menos de um gol de média sofrido. Pode até considerar justamente o oposto aí, né? Não à toa, um tá ali brigando na parte de cima e o outro na parte de baixo, né? A gente já vai na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Restando 10. E a situação do Corinthians é realmente complicada, né? O time é apenas o 17º colocado, já puxando aqui a tabela de classificação. 28 pontos em 28 jogos, apenas 33% de aproveitamento. É mesmo a pontuação do Vitória, que tá fora, mas o Vitória tem mais vitórias. Perfeito, gostei. E o Fluminense e o Cuiabá, que estão ali abaixo dele, tem jogos a menos. Isso. Então, situação realmente aí complicada. O Corinthians tem 6 vitórias no Campeonato Brasileiro. Loucura, tá? Em 28 jogos. É muito pouco, realmente. Contra o Inter, que agora já sonha com a Libertadores, né? Tá em 7º lugar, 45 pontos, né? Muito provavelmente, pelo menos a pré-Libertadores ali o Inter tem, mas tá na briga também por uma vaga direta dos grupos, né? Tá apenas 3 pontos atrás do Flamengo, que tá no G4, que são as equipes que conseguem ir diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores. Confrontos aí recentes das duas equipes, né? Começando pelo Corinthians, que perdeu o jogo de ida da Copa do Foi Brasil amassado contra o Flamengo, né? 1-0. O Corinthians até teve bola na trave, né? Mas o Flamengo realmente foi bem melhor nesse jogo e venceu. O Corinthians saiu até no lucro, né? 1-0. Foi muito bom pro Corinthians. Deixou bem aberto. O placar justo aí era pelo menos um 3-1. Vamos botar que o Corinthians também perdeu chance boa. Então essa foi a segunda derrota seguida, já porque no final de semana passado perdeu pro Clássico, São Paulo, o Clássico Preocupante. majestoso. O Corinthians ficou com 2 jogadores a menos ali no segundo tempo e isso complicou bastante. E o São Paulo venceu por 3-1, Matheus. Era um time que vinha num retrospecto muito bom, né? Esses 6 jogos aí agora que estão pintando na tela, o time tinha 5 vitórias nessas 6 partidas, né? E agora já vem de 2 derrotas consecutivas. Agora, outro ponto interessante é que é um time que vem deixando seus gols. Perdeu muitos contra o Flamengo, mas vinha de uma sequência de 7 jogos seguidos marcando gol o Corinthians, certo? Contra o Inter, que como a gente disse, né, vem muito bem. Vamos até olhar melhor aqui o retrospecto, a gente tem que relativizar um pouco aqui, porque tem jogos também da Copa Gaúcha, né? Então essa única derrota que tá aparecendo aí, por exemplo, o São José, foi pela Copa Gaúcha. Esse 2-2 contra o Passo Fundo também, a gente corta esses jogos. Uma vitória aí no Grenal também. Mas o Inter é um time que vem de, acho que 8 jogos seguidos sem perder, né? 3-1 contra o Vitória, 2-2 com o Bragantino, venceu o São Paulo por 3-1, venceu o Cuiabá por 3-0, 2-1 no Fortaleza, 3-1 no Juventude. Então, assim, é um time que tá voando, velho. Realmente melhorou muito com o Roger Machado, né? E agora já sonha aí com a fase de grupos de Libertadores. A última derrota, né, foi pro Atlético Goianiense, inclusive, né? 1-0 fora de casa. E quase depois 2 meses. 8 jogos sem perder. E fez gol em 7, né? Só no empate em 0-0 com o Cruzeiro. O Inter não marcou gol. Bom, com esses números, essas estatísticas, vamos pro nosso momento Bet nacional. E aí, Matheus? Eu acho que é jogo de gol. Cara, hein? disparidade das odds tá grande, hein? Também achei. 2,40 e 3,16 a favor do Internacional. Cara, o jogo de gols, eu acho que vai ser movimentado, tá? Agora sim, o Corinthians deixa com aquele pezinho atrás ainda, né, velho? 1,46, o mais de 1,5 gols. E aí? Ambas marcam? Ambas marcam, tá 2,0. Velho, eu gosto do handicap a favor do Inter também, tá? Eu acho que o Inter não vai perder esse jogo não, velho. A sequência do Inter é muito boa. Corinthians, por mais que não tenha jogo no meio de semana seguinte, né? Porque vai ser data FIFA, mas vem de um jogo desgastante contra o Flamengo. Isso. Né? Foi amassado, como a gente disse, o Gustoso teve que trabalhar muito. Cara, esse jogo tá cheirando a empate pra mim e o Inter pode surpreender também o Corinthians lá dentro. O problema é que é o jogo da vida do Corinthians. Do Inter, tá quanto? Aí é que tá. Esse é o ponto que eu gostaria de trazer. Levando em consideração que é o jogo da vida aí do Corinthians, né? O Corinthians não pode se dar o luxo de perder. Cara, a gente tem um gol do Inter 1,49. Você acha mais seguro do que o empate? O Inter pode até perder, né? Pode ser 2-1. Não sei, eu acho que é um jogo da vida do Corinthians, né? Então pode ser um jogo ali que o Corinthians se supere, né? Você acha mais fácil ser 2-1 para o Corinthians ou 0-0? 2-1 pro Corinthians. Então eu acho que num jogo de 100 gols eu acho difícil. Então vamos pro golzinho do Inter, né? Porque o Inter vem bem, Marcou gol nos últimos 7 jogos, eu acho, Internacional, né? Porque esse 0-0 contra o Cruzeiro foi justamente primeiro antes, da né? invencibilidade. Exatamente. Né?
7 jogos seguidos marcando gol. É golzinho do Inter aí. 1,49. A gente sabe que o Corinthians em casa, né, tem arbitragem também, pode ter aqueles pênaltis lá. Então eu nunca gosto de apostar contra o Corinthians em casa. Ainda mais em casa, na zona de rebaixamento, meu Deus, fuja disso. Então, e ainda mais contra o Inter, que já tem história. Contra o Inter, então vamos botar esse golzinho do Inter aí, que eu acho que é bem provável, né? O Inter tem um ataque forte aí, bons jogadores. E aí pode deixar pelo menos um gol e a gente foge do resultado final. Gostou da dica? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Também segue a gente nas redes sociais. Sim. @TVBetOficial, Facebook, Instagram. Todo canto, meu irmão. Twitter, quando ele voltar, né? Quem mais? Vários. Quais são as outras redes sociais que existem? Acho que tá ótimo, né? Snapchat? Snapchat, deve ter. Não, existe não, mas existe Snapchat. Existe. Enfim, Tamo junto! Valeu. Forte abraço.